E aí, tudo bem? Bom, hoje eu decidi compartilhar com vocês como é que foi que eu descobri que eu tenho dislexia e como é que isso acabou refletindo na minha vida. Só para situar um pouquinho aqui vocês, desde pequena eu tinha dificuldade para acompanhar a turma e acho que com meus 6, 7 anos eu frequentei muito psicólogos porque, não sei, bem, quando a gente é criança a gente é só o pau mandado, né? Não sei se os professores que aconselharam a minha mãe, não sei se foi conselho de algum parente da família. Sei que eu me lembro de ter ido em certos, acho que em 2 psicólogos, se eu não me engano. E lá, eu lembro, de ter montado quebra-cabeças, de ter desenhado, ou seja, eu era produtiva. Então elas não tinham motivo nenhum para pensar que eu tinha algum problema de aprendizado, mas sim que eu era preguiçosa. E foi o que elas falaram para minha mãe. E, bem, a minha mãe, não sei se ela ficava satisfeita com essa resposta. Eu acho que ela não ficava muito, não. Ela não acreditava nisso, né? E aí o tempo foi passando, eu acabei, de repente, despertando em mim, que realmente talvez fez ela acreditar que elas estavam certas, que pelo menos era uma fase. Eu acabei despertando essa vontade de aprender, acabei acompanhando a turma e aí fechou. Só que em 2015, bem, eu comecei a fazer faculdade em 2013, mas o problema fedeu em 2015. Os professores na faculdade pediam pra gente ler textos para poder conversar sobre eles na sala de aula. E assim, gente, não era livros, era 2 páginas. E eu lia, eu não conseguia entender, eu tinha dificuldade de ler e de entender o que eu estava lendo. E aquilo ali começou a me matar muito, comecei a me culpar, a pensar, nossa, como eu sou uma idiota, eu não devia estar nessa faculdade, eu não sou merecedora de estar aqui, porque eu não tenho essa habilidade que eles possuem, e parece que é um requisito fortíssimo para estar numa faculdade. E eu pensei, não, bom, se eu tenho esse problema com português, com leitura, eu vou procurar ajuda. E aí eu entrei em contato com a Cláudia lá do IFSC, que é onde eu fiz a faculdade de design de produto. Ela fazia cursos, acho que foi através de uns panfletos ali que eu vi lá pelo IFSC, que ela auxiliava pro pré-vestibular, pros alunos, né? E não sei bem se é por isso, se é isso aí, tá, que ela faz, mas ela ajudava a galera ali em tempos. E aí eu entrei em contato com ela e falei, Cláudia, eu tenho muita dificuldade, eu tô fazendo faculdade, eu não tô conseguindo acompanhar a turma. Ela assim, qual é a tua dificuldade? Bem, a minha dificuldade é de ler e entender o que eu tô lendo. Minha dificuldade também é na escrita, não só com as palavras, mas também em frases. E aí ela decidiu me ajudar, não sei se era uma vez por semana ou era 2 vezes por semana. Eu acho que era uma vez por semana. E aí eu comecei a ir e eu senti assim, eu não vou dizer que eu senti melhoras, mas eu senti que eu tava fazendo algo pra resolver o problema. Então isso já mudava na minha autoestima, sabe? Eu já me sentia melhor só por eu fazer algo a respeito. E aí eu continuei lendo textos, me sentia mal, começava a chorar. Posso dizer por um tempo assim que eu chorava horrores, gente. Era triste. Era triste porque tu se dedicava a ler aquele texto e não entrava, e parecia ser tão simples saindo da boca dos alunos. Sim, claro, né? Os que liam. Mas os que liam, meu Deus, dava um banho. Assim, eles leram, entenderam, tiveram uma opinião e debateram sobre aquilo ali entre eles. Eu fiquei ali. A professora nem sabia que eu tinha tentado ler aquele livro, aquele texto. Pra ela, eu era só mais uma das pessoas que se esforçavam ali naquela sala. Mal ela sabia que eu tava sofrendo com aquilo. E... ok. Aí, eu acredito que foi até a Cláudia, eu não lembro quem me aconselhou a ir no psicólogo ali do IFES. Nem sei se é o nome correto, não sei se é... enfim, eu não sei, nem vou chutar nomes. Era, na verdade, essa psicóloga, ela te escuta, te encaminha para um psicólogo se ela realmente vê que tu precisa, entende? Eu não entendi, mas não fui, porque eu sou cair de paraquedas nas coisas, né? Aí tá, marquei um horário e eu
eu fiquei meio envergonhada, né, de chegar ali e falar dos meus problemas pra pessoa. Ai, meu Deus, é um psicólogo, posso me abrir totalmente. Mas eu não vou, né, gente? É uma pessoa totalmente estranha, diferente. E nada, sentei e chorei horrores. Falei um monte da minha vida. E eu falei muitas coisas, não só desse meu problema. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, eu me escutando, já consigo ver que a maior parte dessa minha angústia que eu carrego, que todo mundo carrega angústias, é sobre essa dificuldade de acompanhar grupos, essa dificuldade de interpretar e de ler. Isso, aí ela me recomendou ir para um fonoaudiólogo, que ela disse que poderia ser um problema auditivo que poderia prejudicar na informação que eu recebo e, na informação que eu compreendo, né? Por isso que eu não estava entendendo muito bem as coisas, mas eu não achei que poderia ser isso, porque eu não tenho dificuldade de entender, mas quando o assunto é complexo, eu me babaco toda. Mas eu fui, né? Ela me recomendou um psicólogo e um fono. Eu fui só no fono. Aí no primeiro semestre foi tranquilo, a gente fez atividades de boas. Vamos ler esse texto, vamos pegar as palavras, vamos né. O segundo semestre eu tinha... o primeiro semestre era uma vez por semana, no segundo semestre era 2 vezes por semana. E no terceiro... eu acho que os 2 primeiros semestres era uma vez por semana, e no meu último semestre, fazendo fono, foram 2 vezes por semana. E em prédios diferentes, né? Vamos supor, a segunda era num prédio e as sextas era no HU. E, assim, o que eu posso resumir pra vocês? Uma atividade que me chamou muita atenção foi uma vez que ela me mostrou o que eu estava fazendo de errado. E aquilo ali me impressionou, porque a gente não percebe. Ela pediu primeiro dia para escrever um texto falando de biscoito, falando, inventa uma situação onde você tem que fazer uma receita, ou inventar uma história. Eu inventei uma história, tipo, nível 4ª série, até menos. 4ª série já tem uma complexidade legal. Complexidade creche. Aí na semana seguinte ela tinha lido e ela pediu pra eu ler o texto. Eu li, ela falou assim, lê com atenção, né? Eu assim, mas eu li com atenção, mas eu vou ler de novo, porque ela assim, então, tem uma coisa errada nesse teu texto, eu quero que tu descubra o que é. Aí eu li várias vezes, assim, gente, eu não tô encontrando, o que é? Ela assim, apontou pra palavra. E a palavra era biscoito. Sabe como eu tinha escrito? Biscoito, com P. E eu li biscoito todas as vezes que eu li. Então eu mesma não consigo perceber o que eu escrevo. Ai, meu Deus, que loucura. E ela assim, olha, o teu diagnóstico foi... você tem dislexia. Naquele momento eu nem sabia o que era. Ela só falou que tem dislexia. Antes de me explicar o que eu tenho dislexia, eu não sabia nem o que era. Eu tava chorando horrores. Eu fiquei, meu Deus do céu, mãe, eu tenho dislexia, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Aí tá, depois ela foi me explicar o que é dislexia. Gente, ó, eu vou pegar aqui no Google pra vocês, porque eu já não lembrava com tanta clareza o que é dislexia, né? A dislexia é uma perturbação na aprendizagem da leitura, pela dificuldade de reconhecimento na correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de significado de escrita em um símbolo verbal. Então, a minha dificuldade é em a correspondência, ou seja, o envio da mensagem, né? Porque você tem uma informação e você recebe e você entende. Esse receber aí que tem vamos dizer que meu cérebro dá mais voltas do que uma pessoa de um cérebro normal. Como eu fiz essa interpretação, pra mim tá mais de boa. Gente, eu simplifiquei pra mim, porque eu sou dessas, e parece que não ficou tão pesado assim. Eu comecei a ver a dislexia não como um fardo, ela não tem cura, tu tem, mas você pode fazer exercícios, e elas me deram vários exercícios na hora da leitura que eu posso compreender melhor.
eu vejo a dislexia como um desafio e não como um problema, parte de mim. Ela é parte de mim, sim, mas significa que eu vou me esforçar muito mais para chegar num nível normal, e que a pessoa faz normal. Então, era por isso que eu não conseguia acompanhar a turma, gente. Olha, eu me senti, de certa forma, aliviada, porque não é preguiça, pelo menos. E aí elas me deram um exercício que eu acho que vale a pena passar para quem tem dislexia, que era ler um parágrafo simples, curto, com toda a atenção do mundo. Você resume o que esse parágrafo fala. Sobre nananana. Anota no cantinho. E aí vai fazer isso com todo o texto. Aí no final da página você lê o resumo que tu fez. E aí você consegue. Eu passei a me esforçar mais na faculdade. Por coincidência, eu consegui um estágio na minha área, o que me fez fazer o conhecimento que estava aqui voando ter sentido na prática, que foi ótimo, sabe? O estágio, meu Deus do céu, me tornou quem eu sou hoje. Por aqui mesmo, eu já passei o que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado alguém que esteja passando por isso. E curtem aí, curtir, me segue, que eu vou postar coisas legaisinhas de vez em quando, vou tentar, né? Sei que a minha cara não ajuda muito, eu vou passar um batonzinho na próxima vez.